Novas questões do ECA aí para desafiar você. Muita gente falou que as questões estão muito fáceis, então eu quero ver quem é bom mesmo para acertar todas essas questões que vamos mostrar aqui, hein? Quero ver se você está preparado, se você está preparada mesmo para acertar essas 10 questõezinhas. São 10 questões que você tem que acertar, você não pode errar, proibido errar porque você falou que era fácil. Ah, professor, coloca questões mais difíceis. Vamos ver se você está preparado ou preparada mesmo. Vamos lá. Desafio lançado. Primeira questão aqui, essa aqui é fácil, hein? Considere uma situação hipotética em que o Conselho Tutelar determinou à autoridade municipal competente a medida de proteção consistente em matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental para criança com 6 anos de idade. Nesse caso, uma vez documentada a violação de direitos da criança, a decisão do Conselho Tutelar prescindiria da oitiva da criança e dos pais. E aí, marca aí, cuidado com essa palavrinha aqui, hein? Prescindir. O que significa isso aqui? Isso aqui diz tudo. 2. O Conselho Tutelar do município de Pedras do Norte determinou à autoridade municipal competente a medida de proteção consistente em matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino para crianças com 6 anos de idade. Nesse cenário, a decisão do Conselho Tutelar somente poderá ser revista pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Olha só, hein? Vamos ver se você está estudando de verdade. Marque a alternativa correta. As duas alternativas são verdadeiras. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. As duas afirmativas são falsas. E aí? Sabe ou não sabe, hein? Quem sabe responde, quem não sabe, espera que eu vou te falar. Olha só, prescindir, hein? Cuidado que eu vejo muita gente aí, tem gente, parece mentira, mas tem pessoas que vão ser professores. Eu sei que ninguém é obrigado a saber de tudo, mas outro dia a pessoa falou assim: eu errei a questão porque não sabia o que significa salvo. Olha só, se você quer estudar para professor ou para qualquer outro concurso aí, e na questão diz assim, responda a alternativa correta, salvo tal. Cuidado, hein? É melhor você estudar mais. Mas vamos lá, olha só. Considere uma situação hipotética, você já leu tudo aqui, então prescindir aqui, ó, o que é prescindir? Prescindir é descartar, dispensar, não ser obrigatório, deixar de lado, deixar de mão. Isso aqui é prescindir. Por isso que tem imprescindível, porque é uma coisa obrigatória, que é prescindir. Então, olha só, nesse caso, uma vez documentada a violação de direitos da criança, a decisão do Conselho Tutelar prescindirá, ou seja, não precisará, não é necessária a oitiva, não é necessária oitiva aqui, ó, é ouvir, tá? É ouvir a criança e os pais. Não precisará ouvir as crianças e os pais. Então a gente vem aqui no artigo 100, quase ninguém estuda o artigo 100. Vamos lá. Olha só, coloquei aqui para você anotar, para você fixar. Anota isso aqui, ó. A questão, ela está falsa. Por quê? De acordo com o artigo 100, na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, proferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Olha só. Oitiva obrigatória. Deixa eu colocar mais. Oitiva obrigatória e participação.
a criança e o adolescente em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Deixa eu colocar aqui, deixa eu arrumar aqui que tá feio. Artigo 1º, parágrafo 1º. Depois você dá uma olhadinha. Você tem que ser um estudante ativo. Tá aqui, ó, artigo 28. Você não sabe o artigo 28, você não lembra o artigo 28. Tá falando aqui do parágrafo 1º e parágrafo 2º. E você vai fazer o quê? Você vai lá no Instagram ver se a Virgínia está namorando o Vini Júnior? Não, caramba! Você vai pegar o ECA e vai olhar o artigo 28 da lei, o que diz o artigo 28 da lei. Porque eu falar tudo para você fica facinho. Vai lá. Artigo 28, depois você marca aí. E deixa nos comentários o que você vai estudar. Se você errou a questão e eu falar o artigo, para você fixar, para você não esquecer, você vai fazer o quê? Por exemplo, aqui, ó, artigo 28 do ECA. Você coloca nos comentários. Estudar o artigo 28 do ECA. Vamos lá? Bora lá, coloca aí. Estudar nos comentários. Estudar o artigo 28 do ECA. Põe aí, estudar o artigo 28 do ECA, beleza? E se você ficou na dúvida, coloca também, estudar o artigo 100 do ECA, certo? Então aqui, a alternativa aqui é incorreta, porque é imprescindível aqui, é necessário aqui, ó, é obrigatório aqui, ó, oitiva obrigatória, é obrigatório ouvir a criança e o adolescente. 2. O Conselho Tutelar do município de Pedras do Norte, determinou a autoridade municipal competente à medida de proteção consistente em matricular em matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental para criança com 6 anos de idade. Nesse cenário, a decisão do Conselho Tutelar somente poderá ser revista pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. E aí, certo ou não? Vamos ver aqui o que diz aqui o artigo 137, né? Olha só o que diz o artigo 137. Eu sou bonzinho demais, eu trago até os artigos para você, né, rapaz? E você não se inscreve nesse canal. Ah, você é ingrato. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. É isso que eles querem saber, o que diz a lei. Artigo 137, se você nunca leu o artigo 137, você vai colocar aí no comentário. Estudar o artigo 137 do ECA. Vai logo, para não esquecer. Fala aí, pausa o vídeo e coloca. Estudar o artigo 137 do ECA, porque quando você voltar aqui, você vai lembrar lá que você falta estudar o artigo 137 do ECA. Então aqui, de acordo com o que vimos aqui, artigo 100 e artigo 137, a alternativa correta é a letra C de caramba! Acertei! E olha só, hein? Jesus sabe que você não se inscreveu nesse canal. Depois fica assim orando: Jesus, me ajuda, Jesus. Mas não se inscreve no canal, né? Jesus vai ajudar? Vai nada. Olha só essa questão aqui. Essa é grande, hein? Se você acertar essa aqui, você tá bom, hein? Você tá bem, você tá bem. Vamos lá. No artigo 51 do ECA, considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Olha só, ele já está dizendo aqui, ó. Artigo 51 do ECA, considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante
é residente ou domiciliado fora do Brasil. Pronto, simples, né? Conforme previsto no artigo 2º da Convenção de Haia, aí já complicou o negócio, né? De 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, aprovada pelo decreto... Olha só, isso aqui é só para complicar a sua vida, não tenha medo. Quando a coisa for feia, não tenha medo. Feche os olhos e vai com Deus. A adoção internacional aprovada pelo Decreto Legislativo número 1 de 14 de janeiro de 1999, promulgada pelo Decreto número 3087 de junho de 1999, redação dada pela Lei 12, caramba, assinal alternativo que é um inciso que não faz parte desse artigo. Olha só, quando a banca ah, meu Deus do céu, quando a banca tá virada no giraia, ela faz isso aqui, ó. Olha só. Aqui tá falando o artigo 51. Aí ele falou um monte de asneira aqui, ó, só para te atrapalhar, vê só. Por isso que eu falo, você não esquenta com isso aqui. Muitas questões você vai conseguir acertar pelo bom senso. Algumas você vai ter que saber, algumas tem que ser malandro, mas umas vai pelo bom senso. Olha só. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Redação dada pela lei... Blá, blá. Então, para resumir aqui, ó, vamos lá. Para resumir aqui, os caras colocaram, ó, parágrafo... Vê só isso aqui, ó. Eles pegaram o artigo 51, eu quero que você entenda. Aqui é o momento de você entender a malandragem das bancas, tá? Uma questão dessa aqui eu considero difícil, porque não vai cair muito questão dessa assim. Geralmente o pessoal facilita nas questões. Mas está aqui, o artigo 51 do ECA. Tá? O artigo 51 aqui, para você saber. Ou seja, você tem que saber o artigo 51. Coloca já aí, estudar de cabo a rabo o artigo 51. Aí, ele traz aqui, ó, do artigo 51, ele trouxe o parágrafo 1º do artigo 51, trouxe o parágrafo 2º do artigo 51 e trouxe o parágrafo 3º do artigo 51, trouxe o parágrafo 4º do artigo 51, cara. Aí o camarada é sacana, Eu vou te mostrar aqui o artigo 51, porque eu tenho certeza que você não vai acertar essa questão. E como eu sou bonzinho... Ai, como você sabe que eu não vou acertar? Você não vai acertar. Não vai. Coloca aí se você acerta essa questão. Tá, eu vou ler aqui e você vai colocar aí se você acerta. Vai só, vamos ver quem vai acertar. Seja honesto com você, tá? Vamos lá. Quem achar que não é pra ler isso aqui, vai assistir canal de comédia. Aqui o negócio é sério, olha só. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Redação dada pela Lei nº 12.010 de 2009. Inciso 1. Que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto. Incluído pela Lei Papá. Inciso 2. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros mencionados no artigo 50 desta lei. Inciso 3. Que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Olha só, apareceu novamente aqui o artigo 28. Parágrafo 2º, que é a letra B, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Isso aqui foi, olha só, uma coisa que faz um pouco de sentido, né? Não faz sentido isso aqui? A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Isso aqui você não sabe. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de
acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual. E aí, Juvenal? Complicou tudo, tu consegue acertar ou não? Seja honesto. Olha só, eu vou trazer aqui porque eu fiquei com dó. Eu sou uma pessoa muito boa. Artigo 51, aí vem o parágrafo 1º. A adoção internacional da criança ou adolescente brasileiro domiciliado no Brasil somente dará lugar quando restar comprovado. Aí tem aqui, isso aqui é referente à letra A. A letra A está correta. O parágrafo 2 é referente à letra B, está correto. O parágrafo 3 é referente à letra C, está correto. Depois você vai ver no artigo 51. Agora a sacanagem está aqui, ó. O parágrafo 4º foi revogado. Olha que sacanagem. Eles colocaram aqui o parágrafo 4º, mas esse parágrafo 4º, ele foi revogado. Olha como a banca é sacana. Por isso que você tem que estudar muito, fazer muitas questões. Ele quer que você decore o artigo aqui, pediu para você decorar o artigo 51, colocou os parágrafos do artigo 51, chamando você de doido, que só doido consegue decorar tudo isso, e aqui ele excluiu, ele colocou o artigo que já foi revogado, que é o parágrafo 4º que foi revogado. Então a alternativa aqui, ó, é a letra D. Letra D aqui é o gabarito, letra D, o gabarito da questão. Mas faz o que eu sempre te falo. Anota aí nos comentários, estudar o artigo 51 do ECA. Você vai ler todo o artigo 51 e vai se deparar lá com o parágrafo 4º que foi... Cadê ele, rapaz? O parágrafo 4º que foi totalmente revogado. Não está aparecendo aqui. O parágrafo 4º foi revogado, certo? Fala aí se foi fácil essa, foi nada. Vamos para a terceira questão aqui, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como base a Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, donde se obteve os embasamentos sociojurídicos para reformular a legislação acerca de crianças e adolescentes no Brasil. A respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Das disposições preliminares, no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4º, fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E aí? Certo ou não? Você acha que está certo? Marca aí se está certo. Vamos para o segundo aqui. Das disposições preliminares no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5º, fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. 3. No capítulo 1, que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, em seu artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Até aqui parece que está tudo certo, né? O inciso 4 aqui. No capítulo 2, que trata do direito à vida e à saúde, em seu artigo 15, a criança e adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como a criança e adolescente... onde é que eu estou aqui? Aqui, como pessoas humanas em processo
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Aí agora vem aqui a pergunta que não quer calar. Vamos lá, apenas 1 e 2 estão corretas, apenas 3 e 4 estão corretas, apenas 1, 2 e 3 estão corretas, apenas 2, 3 e 4 estão corretas ou todas estão corretas? E aí? E agora? Parecem que todas estão corretas, né? Não parece que todas estão corretas? Então voltamos aqui. Fala aí se você o que você marcou na questão 3, hein? Sem trocar, não pode trocar mais o gabarito, aí não pode mais. Vamos lá. O inciso 1 aqui, vamos ver se está correto. O 1 aqui, ó, está totalmente correto aqui, é o artigo 4º do ECA, está correto, tá? Artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É o que está aqui, está correto. Então, vou marcar aqui o de verde. Cadê? Vou marcar isso aqui de verde, hein? Está correto. Olha só, isso aqui está correto. Vamos ver se a gente, acertando um, a gente já acerta tudo. Vamos ver. Olha só. Quando você tiver num desespero, se você souber só uma, você fala, não, eu tenho certeza que essa é aqui. Aí você vem aqui, ó. Veja só, que tem duas questões que não tem a alternativa a 1. Então você já corta essa aqui, ó. Essa aqui não tem a 1, então você corta. Essa aqui não tem a 1, que está correta, então você corta. Aí, ó, você já aumentou a possibilidade de acerto. Tem que ser a C ou a E de eita. Mas vamos mais um pouco. Aí você estudou mais um pouco, vamos ver aqui, ó. Das disposições preliminares, tal, vamos ver aqui. O artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Pelo bom senso aqui, você poderia marcar essa aqui. Olha só, como é bom estudar. Tem que ser malandro, aqui, ó. Então, a 1 e a 2 estão corretas, tá? Porque você já estudou o artigo 5º, então tá correta. Então, aqui, ó, tem que ter a 1 e a 2. Eita, mas todas aqui tem a 1 e a 2, não? Tem a 1 e a 2, 1 e 2 também aqui. E agora? E agora, José? E agora? Então, aqui, ó, ainda pode ser aqui, uma dessas duas pode estar correta ou errada. Então, vamos lá. No capítulo 1, que trata do direito à liberdade, dignidade, seu artigo 7º. O que diz artigo? Vamos ver, olha só. Artigo 7º. A criança e o adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Olha só, direito à liberdade, respeito à dignidade estão corretos. Aqui está de acordo com o artigo 7º. Então, será que todas estão corretas? Agora vamos aqui no item 3, né? No capítulo 1, que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, em seu artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Olha só que de sacanagem aqui. O cara coloca aqui, ó. No capítulo 1, que trata do direito à liberdade. Aí aqui no direito à liberdade, ele fala aqui, ó, proteção à vida e à saúde. Vê só, ele está falando de... Vou marcar aqui só para a gente... Ele está falando aqui, ó, que o capítulo trata do direito à liberdade. Aí aqui ele fala que esse direito à liberdade, né, diz que a criança tem direito à proteção à vida e à saúde. Veja que está meio, né, de liberdade, proteção à vida e à saúde. Aí nesse aqui, ó, no capítulo 2, que trata do direito à vida e à saúde, aí ele vem aqui que diz que o artigo 15 diz que
a criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e à dignidade. Olha, você não está sentindo alguma coisa esquisita aqui, não? Não tem alguma coisa esquisita? Olha só, quando ele fala aqui do capítulo que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, ele diz que a criança tem direito à proteção à vida e à saúde. Quando ele trata do capítulo que trata do direito à vida e à saúde, ele diz que a criança tem direito à liberdade. Você viu aqui que houve uma troca aqui? Você está sentindo aqui que que eles fizeram uma troca aqui? O daqui foi lá para cima, o daqui de cima foi lá para baixo. Não é? Houve uma troca aqui, ó. Na verdade, vamos ver aqui, ó. Na verdade aqui, ó, vamos ver, ó. Artigo 7º. A criança e adolescente, ó, do direito à vida e à saúde. Aqui seria do direito à vida e à saúde, não do direito à liberdade. Aqui seria do direito à vida e à saúde. É isso que está errado. E aqui também era para ser trocado. Cadê? Opa. Aqui era para ser trocado aqui. Cadê, meu filho? Não é direito à vida e à saúde. Nesse caso aqui é direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, ó, aqui você tinha que ser, né, espertão aqui, né, para perceber. Mas quem estuda percebe essas coisas. Quem estuda, quem presta atenção. Mas tem gente que tem preguiça de ler, de olhar, de questionar. Você tem que questionar, olha só. No direito que trata, no capítulo 1, que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Diz que a criança tem direito à proteção à vida e à saúde. Pô, já tá te tirando, né? Tirou de maluco. Então aqui vai estar certo apenas a 1 e a 2. 1 e 2, apenas 1 e 2 aqui estão corretos. Então você vai fazer o quê? Se você errou essa questão aqui, você vai marcar. Estudar o artigo 4º do ECA. Marca aí nos comentários. Estudar artigo 5º no ECA. Fala, eu prometo que vou estudar o artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º e o artigo 15 do ECA para não errar mais. E vou observar essas pegadinhas. Agora é o momento de você errar. Não adianta, não fica triste não quando você erra. Fica triste se você não estiver tentando. Porque agora você pode errar e chorar. E não tem que chorar, tem que... Errou, anota a resposta correta, volta no ECA, depois você volta aqui e estuda de novo. Mais uma questão aqui. A educação é um direito público e subjetivo, garantido em lei ao povo brasileiro. Leia as assertivas a seguir e marque as que estão corretas. Outro dia eu ouvi um comentário perguntando aqui o que é o direito público e subjetivo. O direito, assim, ó, existe o direito, na teoria, existe o direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é o que está nas leis, é o direito que está nos códigos, é o direito que todos temos, né, que está escrito. O subjetivo é a prerrogativa que você tem de cobrar que esse direito seja concretizado. Você pode exigir, né, por uma ação, você pode exigir que esse direito seja aplicado ao seu caso concreto. O direito subjetivo é o direito que você tem de exigir o cumprimento da lei. Simples assim, bem simples. Vamos lá. De acordo com o artigo 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Se você achar que isso aqui está certo, coloca um C de certo.
De acordo com a lei... aqui eles complicaram, hein? Eles colocaram aqui a lei aqui, ó. A lei lá da pessoa com deficiência no meio de uma questão do ECA aqui para deixar você no desespero. Mas veja só, vamos ficar só no ECA aqui, ó. Esquece isso aqui por enquanto. Depois a gente mostra aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar isso aqui só de acordo com o ECA. Aí vem aqui, segundo o Estatuto da 5, eu pulei aqui só para a gente, daqui a pouco a gente volta. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz, certo? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz. Isso aqui, quem estudou, quem já viu nossos vídeos, sabe que é o artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz. Então, essa questão aqui, essa alternativa aqui está correta. Só essa aqui está correta. Vamos marcar essa como correta. Aí você vem aqui, ó, porque você não sabe essas outras. Faz de conta que você não sabe. Você está na dúvida. Você está na dúvida, ferrou, você não sabe. Aí você vem aqui. A 5 está correta. Então, se a 5 está correta, você elimina essa letra E de eita, elimina essa da... elimina a letra D, né? Elimina a letra B e elimina a letra B. Olha só, já facilitou. Você está entre a letra A e a letra C. Só está entre a letra A e a letra C de caramba. Agora ferrou. Caramba, e agora, José? E agora? Então você tem que saber o seguinte, ó. Ou a 1 está correta, olha só, aqui, ó. Ou essa 1 está correta, né? Ou essa 4 está correta. A 1 ou a 4 estão corretas, ou estão erradas, a 1 e a 4. Se você marcar a letra A 1 tem que estar correta. Se for a letra C, a 4 tem que estar correta. Então, volta aqui, ó. Vamos ver essa 4 que diz. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assertivas. Isso aqui parece razoável, né? Se esse aqui estiver, esse aqui parece razoável. Se esse aqui tiver razoável, a primeira tem que estar Opa! Olha só. Eu marquei aqui, ó, artigo 52. Olha o artigo 52, ele é bem pequeno, tá? Aqui ele colocou o artigo 52 grande, mas olha o que diz o artigo 52. Artigo 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 160 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Aí tem as adaptações. Olha só, o artigo 52, na verdade, ele trata de adoção internacional. Aqui ele está dizendo que o artigo 52 diz que a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Tem algo que não está batendo. Por quê? Porque isso aqui é o artigo 53. Olha só o que a banca faz. Eles trocaram o artigo 53, ó. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, o ciclo de ensino da educação básica. Veja só que sacanagem. Eles colocaram o artigo 53,
mas pediram aqui, disseram que era de acordo com o artigo 54, então a 1 aqui está errada por isso. Então, se a 1 está errada, o gabarito aqui vai ser a letra C. Se o gabarito vai ser a letra C, a 3 também vai estar correta, né? A Lei Brasileira de Inclusão considera a acessibilidade como possibilidade e condições. Então, está certo aqui, é o artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, considera-se acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Eu não entendo porque eles colocaram, foi misturado aqui o ECA com a lei de inclusão, foi para ferrar o peão, mas essa 3 aqui está correta, de acordo com o artigo 3º, essa daqui, de acordo com o artigo 2º, está errada. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física. Aqui eles colocaram é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de natureza física e mental. Tem que ser a longo prazo. Olha só, eles tiraram só uma palavrinha aqui. Veja que você tem que estudar muito, você tem que sair dessa vida de rede social, porque o bicho vai pegar pro seu lado. Vai por mim, que você se dá bem. Então aqui a alternativa correta vai ser a letra C de caramba. Agora eu sei. Letra C de caramba, acertei. E coloquei aqui para não esquecer de falar. Inscreva-se nesse canal se você for legal, Juvenal. Se inscreva aí, rapaz. Vamos ver aqui. O ECA, aqui uma bem facinha, né? Tava até cansado de tanto falar. O ECA prevê no artigo 57 que o poder público deve estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas. Olha só, ele quer que você saiba o artigo 57, você tem que saber, camarada, não adianta. A elevar os índices de rendimento escolar de suas redes, aplicando as novas propostas de maneira progressiva a todas as suas instituições de ensino, a inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório, a melhoria da qualidade do ensino de base, a fomentar a multiplicidade de propostas pedagógicas, aumentando assim a gama de possibilidade dos pais ou responsáveis legais de inserir a criança e o adolescente em instituição que atenda aos preceitos ou às ideologias de cada família. E aí? E aí, Juvenal? Sabe ou não sabe? Quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Vamos dar uma lida no artigo 57. Se você errar a questão, ficou em dúvida, você vai colocar aí nos comentários. Estudar artigo 57 do ECA. É para colocar, porque isso aí vai ficar na sua mente. O que eu peço aqui é para te ajudar. O que eu falo aqui é para te ajudar. Você para de ser teimoso e teimosa. E obedece. Vamos lá. Eita, tirei do ar. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. E além de você marcar aí, artigo 57, eu preciso estudar, quando você pegar o ECA, né? Só para chegar no ECA, você coloca só no Google ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, vai cair no site do Planalto e pronto, você vai pegar tudo atualizado lá. Você anota, cara, copia no seu caderno o artigo. Aí eu vou só ler, não leia só, não faz isso é coisa de preguiçoso. O seu concorrente vai fazer isso e você vai ficar para trás.
Anota no seu caderno, é para anotar, compra um caderno, errou a questão sobre o artigo 57, por exemplo, anota o artigo 57 no seu caderno, cara. Porque quando cair uma questão sobre o artigo 57, tu vai acertar. Tu tá aqui para brincar ou para estudar? Tu tá pensando no teu futuro ou tá pensando em se divertir? Aqui não é lugar para diversão, não. Aqui é lugar para estudar. E estudar não é legal, não. Legal é namorar, ir pra praia, tomar as cachaça. Isso, dançar um forró, isso é bom. Agora ficar estudando não é bom, não, mas é necessário. Estudar é uma ponte que te leva ao caminho dos seus sonhos. Para realizar o seu sonho. Para realizar o seu sonho, você precisa estudar. Você tem uma escolha. Ou você para de sonhar, ou você estuda de verdade. Vê aí o que é melhor para você. Estou aqui para agradar, não. E aqui, o meu cachorrinho, só lembrando que ele está só observando você que ainda não se inscreveu no canal, tá? Fica aí. Agora vamos para um aqui mais facilzinho aqui. Cansei. De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Conselho Tutelar é o órgão responsável por acompanhar adolescentes envolvidos em atos infracionais, acolher as representações relacionadas a procedimentos extrajudiciais, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo este um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, instaurar o inquérito. Aqui, quem estuda um pouco aqui já sabe que isso aqui é uma questão fácil, tá? Mas vê aí, vamos ver. Marcou? Qual a alternativa? Então vamos ver aqui os gabaritos. Olha só o primeiro. Artigo 201. Compete ao Ministério Público promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas aos adolescentes. Então aqui não é aqui o Conselho Tutelar, é o Ministério Público. Acolher as representações relacionadas a procedimentos extrajudiciais. Quem faz isso é o Ministério Público. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Olha, artigo 201, se você não estudou, vai dar uma lida, hein? Conceder remissões aos adolescentes em conflito com a lei, vamos ver? Compete ao Ministério Público conceder a remissão como forma de exclusão do processo. É Ministério Público. Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo este um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. É isso aí, Juvenal. O Conselho Tutelar, artigo 131, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Não jurisdicional quer dizer que ele não aplica a lei, ele não é como um juiz, ele não aplica a lei, tá? Não jurisdicional. Então aqui a alternativa correta, aqui a letra D de doido, alternativa correta. Instaurar o inquérito. Instaurar o inquérito também vai ser competência do Ministério Público. Então aqui, se você ficou em dúvida aqui, você vai fazer o quê? Você vai dar uma lida no artigo 201, que fala da competência do Ministério Público. Você vai dar uma lida no artigo 131 aqui, que fala aqui sobre o Conselho Tutelar. Então anota aí, se você errou essa questão, coloca no comentário. Preciso estudar. Artigo 131 e 201 do ECA. Depois você vai fazer o quê? Você vai copiar no seu caderno esses artigos. Copia no seu caderno esses artigos. Então aqui o gabarito, a letra D de doido. Baseado no ECA, complete a lacuna do texto e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Olha só, coisa de quarta série.
Os serviços de saúde, em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando tracinho que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Aqui, ó, falta uma palavrinha aqui. Formulando o quê? Projeto terapêutico singular, formulando projeto singular coletivo, formulando projeto singular individual, formulando projeto terapêutico coletivo, formulando projeto de acompanhamento e incentivo. E aí? Quem sabe responde, quem não sabe vai ter que dar uma lida no artigo 13, né? Artigo 13 do ECA, parágrafo 2º aqui, ó. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária, deixa eu colocar isso lá para cima, na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto, aqui, ó, tá aqui, ó, cadê meu Jesus? Perdi aqui. Formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Essa aqui é o nosso gabarito aqui, ó, formulando projeto terapêutico singular. Projeto terapêutico singular é o que está no artigo 13, aqui, ó, projeto terapêutico singular. Aqui eles colocaram projeto terapêutico coletivo para enganar o besta. Eu coloquei aqui não esquecer de mostrar o site de questões. Muita gente fala que eu não achei, eu não consegui entrar no site de questões. Olha só, deixa eu clicar aqui. Olha só, gente, quando você... Peraí, cadê aqui? Quando você entrar aqui no link que eu sempre deixo aí na descrição ou nos comentários, você vai chegar aqui, vai aparecer aqui. Pelo amor de Deus, para um pouco, não vai no embalo. Leia aqui, ó. O pessoal fala, só tem questão para comprar. Olha aqui, pelo amor de Deus, ó. Atenção, atenção. Role a página para chegar nas questões grátis. O que você vai fazer? Você vai voltar lá vai voltar no vídeo aqui e me xingar? É isso? Não, você vai rolar. Olha que beleza. Aí você vai rolar. Mas não chegou. Calma, rola. Rola. Olha só que fácil. Chegou nas questões grátis, camarada. E tem tem questões aqui que não acaba mais. Tem questões que não acaba mais. Então, antes de você ficar reclamando da vida, leia o que tem que ser lido. Aí vem aqui, ó. Se quiser com essa aqui, é para você comprar. Pra ver se me deixa rico aí, ó. É tudo baratinho isso aqui. Ó, tem questões do ECA, 1000 questões da LDB, tem da BNCC, tendências pedagógicas, geografia, história, português, educação física, biologia. E vem aqui, ó, as questões grátis aqui de várias bancas aqui, ó. É só clicar que vai abrir. Beleza? Então não para de reclamar. O pessoal reclama demais. Ainda xinga. Rapaz, eu não sou seu empregado não, pra você me xingar não, rapaz. Xinga a sua mãe ou seu pai. Então vamos aqui. Então já o recado aqui tá dado. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais. Todas as questões de infância e juventude com relevo especial para situações irregulares ou de risco são resolvidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. À luz do ECA, que estabelece um modelo garantista, e do artigo 227 da Constituição Federal, crianças e adolescentes
antes apenas objetos de proteção, são estabelecidos como sujeitos de direitos. Em relação ao capítulo 1 do Direito à Vida e à Saúde, determinado no ECA, analise as afirmativas a seguir. Olha só, quando ele fala artigo 1, tal, ele quer que você saiba a letra da lei. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato? Será? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão orientadas sem constrangimento a procurar a justiça da infância e da juventude. Está correto que se afirma apenas em 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4 e 3 e 4. E aí? Conseguiu pegar ou não? Então vamos ver aqui um por um. Esse 1 aqui está certo ou está errado? 1 está certo ou está errado, hein? O que você acha? Vamos ver aqui. Olha só o que diz o artigo 7º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto. Olha só. Então, o 1 aí está correto, né? O 1 está correto aqui. Cadê? Aqui. O 1 está correto. Pronto, vou marcar 1 como correto. 2. Os hospitais e demais estabelecimentos, será que está correto? Olha só, artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Artigo 10 está correto aqui, ó. Está correto. Então, olha, 1 e 2 estão corretos, né? A gente vem aqui, ó. Olha, se a 1 e 2 está... Se tivesse 1, 2 e 3, já ia complicar, ó. Mas aqui está fácil, ó. Você pegou os dois, nem precisa nem ver o resto, ó. Aqui não tem 1 e 2, você corta. Aqui só tem o 1, não tem o 2, você corta. Aí, ó, você acerta assim, só sabendo duas alternativas. Vamos ver aqui. É dever de todos velar pela dignidade da criança. Por que esse 3 está errado? É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Olha só, lembra daqueles dos capítulos que os caras são sacana. Esse aqui, ó, até anotei aqui para não esquecer. A assertiva não está no capítulo 1 do direito à vida, à saúde, e sim no capítulo 2 do direito à... Aquele mesmo lá, aquele troca-troca que a gente tinha visto numa questão anterior. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão orientadas, faltou aquela parte lá, ó. Serão obrigatoriamente, né, ó. Aqui tem, ó. Serão orientadas para adoção, serão orientadas sem constrangimento a procurar. Então aqui... Mas por exclusão, você já acertaria aqui, porque era 1 e 2 só, né? Que anotar esse artigo aqui, ó, artigo 18, pega o artigo 18, o artigo 10 e o artigo 7º. Artigo 18, artigo 10 e artigo 7º, se você errou essa questão aqui. Se você acertou, parabéns, continue se esforçando. Tem mais. Ai, que não, tô cansado, hein? No que se refere à questão da saúde pública, além de estabelecer a necessidade de tratamento periódico, o ECA informa que o adolescente com deficiência receberá atendimento especializado definido na obrigação do poder público de fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem dos medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. O ECA determina, da mesma forma,
que os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou do responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Vamos lá. Nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados à Polícia Federal da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Isso aqui, hein? Adicionalmente, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, terrorizante, vexatório ou constrangedor. A gente já viu isso, né? Cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, sendo que nunca a criança ou adolescente deverão ser ouvidos, nem suas opiniões serão consideradas. Olha aqui, a gente já viu, lembra lá de prescindível e imprescindível? Né? Aqui você já pegou, aqui já jogou fora, né? Aqui, ó, nunca criança ou adolescentes deverão ser ouvidos. Acho que aqui os caras já viajaram. Se é que eles viajaram aqui, ó, nessas 6, você viu que eles deram uma viajada aqui. Então, que dá para você, se você está estudando, dá para você se ligar nisso aqui. Quem está estudando, quem não está estudando vai falar, não é bem lógico. É lógico para quem estuda. Tudo para quem estuda é lógico. Então, ó, se você estudou aqui e viu que essa aqui tá zoada, você já vai cortar aqui embaixo onde tem essa aí, caramba. Aqui, ó. Essa 6 tem aonde? Ó? Tem a 6 aqui, você tira do A. E tem a 6 aqui na letra B também, tira do A, né? Então, ó, já sobrou a letra A, D e E. Então, vamos aí. Cabe aos pais o dever de sustento, guarda. Faz sentido isso aqui, ó? Cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-se ainda no interesse desse a obrigação de cumprir, fazer cumprir a determinada... Nossa, se isso aqui não tiver lógica para você, o negócio tá feio, hein? Faz lógica. Então, se o 5 faz sentido, onde não tem 5 a gente corta, ó. Não tem 5 na letra A. Não tem 5 na letra A, a gente corta. Olha só, ainda ficou a D e a E, hein? A D e a E. Vamos ver a quarta. Não, aqui é a quinta, né? Então, a quarta pode estar certa aqui. Aqui vai fazer a diferença aqui, vai ser essa 3 aqui, que está aqui, essa 3 e essa 1. Ou a 1 está errada, ou a 3 está errada. Vamos ver lá primeiro a 1. Informa que o adolescente com deficiência receberá atendimento especializado definido na obrigação do poder público de fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem dos medicamentos, prótese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Aí vimos aqui no 3. Nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicadas à Polícia Federal. Olha só, ou 1 está errado, ou 3 está errado. Mas vamos ver aqui, essa 1 aqui, ó. Vamos ver essa 1. Informa que o adolescente... Ai, caramba, informa que o adolescente... Faltou criança aqui, ó. Agora eu me liguei, aqui, ó. Parágrafo 1º. A criança e adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Teria que ter a criança e o adolescente aqui. Só que aqui, ó, eu vou falar uma coisa para você. Olha só o que diz o artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento
envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Aqui ele fala de autoridade competente. Autoridade competente pode ser o Ministério Público, você pode ir na delegacia, você pode ir lá no... Pode ir na delegacia ou no Ministério Público. Agora veja só, serão obrigatórios comunicados à Polícia Federal. Você também pode comunicar à Polícia Federal, mas ficou estranho aqui, né? Mas não é em todo lugar, em toda cidade que tem uma sede da Polícia Federal. Porque, aqui fala de autoridade competente. A Polícia Federal, toda a polícia, nesse caso aqui, é competente para você fazer uma denúncia. Ministério Público. Mas aqui, eu acho que a banca viajou muito nessa maionese. Aqui ela tirou a criança aqui e deixou a questão errada por isso. E aqui ela colocou Polícia Federal, mas o artigo 245 fala de autoridade competente. Dá para supor que a Polícia Federal é uma autoridade competente. Aqui ficou sei lá, eles viajaram um pouco na maionese aqui e colocaram essa D aqui como a correta, tá? A alternativa aqui vai ser letra D, mas assim, é uma questão que caberia recurso. Eu acredito que caberia, eu acho que deve ter tido recurso nessa questão, não tem como não ter tido recurso. Aqui, porque, ele informa que o adolescente com deficiência, tanto a criança como o adolescente, se ele tirar a criança aqui, não quer dizer que o adolescente não pode receber. É meio coisa que é umas coisas que se você, que não, sei lá, às vezes é bom se fingir de jumento para não perder a paciência. Então aqui a alternativa correta dessa questão aqui é a letra D de doidos. Tem que ser doido para acertar uma questão dessa aqui. Tem que ser muito doido, cara. Tem que ser muito doido aqui. Vou te falar. Se você errou essa questão aqui, você está perdoado. Quem errou essa aqui? Fala aí se você está perdoado. Fala, eu estou perdoado. Eu anularia essa questão. Eu anularia. Eu não tenho tanto poder, mas eu anularia, tá? Porque é uma questão aqui meio cabulosa. Cabe recurso, gente, cabe recurso. Se aqui tirou a criança, aí tá errada. Aí aqui colocou Polícia Federal, tá certo? Não sei não. É discutível isso. Mas quem sou eu na fila do pão? De acordo com o ECA, artigo 50... Olha só, esse artigo 54 é um dos artigos mais cobrados do ECA, hein? É dever do Estado assegurar a criança e adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente e trabalhador, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. É correto afirmar o que se afirma em 2, 3 e 4. 1 e 4 apenas. 1, 3 e 4. Tem mais? Tem. 2 e 3 ou 1 e 2. E aí? Uma dessa aqui está incorreta, hein? Uma dessas está incorreta. Opa! Uma dessas está incorreta. 2 e 3, 2, 3 e 4, vamos lá. Ele quer o artigo 54, então vamos dar uma olhada no artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente em ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram. Ok, isso aqui está correto, tá? A 2 está correta. 2 está correto. Vamos ver. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Deixa eu afastar aqui um pouco, para a gente ver. Oferta de ensino, né? Tem essa oferta de ensino, aqui. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente e trabalhador. Tá correto. Tem aqui. Tem mais. Essa atividade compatível, tem atendimento, atividade compatível não tem,
Atendimento em creche, deixa eu ver aqui. Atendimento em... Cadê? Atendimento em creche tem, caramba. Aqui, atendimento em creches e pré-escolas, crianças de 0 a 5 anos. Aqui, ó. É de 0 a 5 anos. Aqui os caras colocaram 6. Então a 1 está errada. E atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente também não tem. 2 e a 3 aqui, a letra D, de doido. Se você não acertou, você vai fazer o quê? Você vai pegar o artigo 54 e vai copiar o artigo 54. E vai deixar aqui nos comentários. Preciso estudar o artigo 54. Não tenha vergonha, ninguém vai saber quem foi você que colocou. Isso aqui é só para você fixar na sua mente, é só para você cobrar a sua mente essa lembrança. Artigo 54. Eu quero saber quantas questões dessas 10 você acertou. Se foi fácil, se foi difícil, se está complicado, se você precisa estudar muito, se você precisa estudar bastante, se você precisa focar mais, se você precisa sair de redes sociais, se você precisa focar no seu projeto de vida. Diz aí nos comentários se você está focado ou se você ainda precisa focar de verdade. E se inscreve nesse canal se você for legal. Um grande abraço, sucesso. Eu apareço, eu sumo, eu volto. Porque tchau. Valeu! Fica com Deus. Onde é que eu desligo aqui, rapaz? Cadê, meu Deus do céu? Cadê? Eu tô perdido. E olha aí, hein? Pode entrar aí, baixar essas questões aí e estudar, gente. Estudar. Não use a sua melhor desculpa para não estudar. Estuda que a vida muda. Valeu, tchau.